Livro de Salmos, capítulo 107, no versículo 1, começa: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, ou seja, o seu amor leal, a sua bondade dura para sempre. No versículo 20, ele fala assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Vamos refletir sobre isso? Quando você caminha pelo Salmo 107, você vai perceber que ele começa com uma convocação a render graças ao Senhor. E no decorrer do Salmo, o salmista vai falar sobre aflição, vai falar sobre súplica, vai falar sobre o livramento de Deus, a resposta de Deus diante da súplica, e vai falar de novo sobre a convocação de Deus para que lhe rendam graças aqueles que por ele foram socorridos. E quando nós vemos que aqui está tratando de uma aflição que é consequência direta da iniquidade, do pecado, da transgressão, de fazer aquilo que é desagradável a Deus ou deixar de fazer o que é agradável diante de Deus. E é exatamente isso que fala, por exemplo, o versículo 10 e 11. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho de Deus. Em outras palavras, a aflição por causa da desobediência, da rebeldia diante de Deus e para com Deus. Nem toda aflição é fruto da desobediência e da rebeldia, mas muitas das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas crises como seres humanos nas mais diversas áreas, essas aflições são frutos da desobediência, da rebeldia, de desprezar o conselho do Deus Altíssimo. De modo que fala o versículo 12, que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houvesse quem os socorresse. No versículo 18, diz o seguinte, no 17, mostrando de novo, por causa da iniquidade, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidas. De novo, está falando em aflições, fruto da transgressão, da iniquidade, que leva a sua alma, aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Em outras palavras, perderam a vitalidade, o entusiasmo, o vigor pela vida. Por exemplo, momentos de angústia, de aflição, de tristeza profunda, da perda da vitalidade, do desejo, do prazer, do viver que vale a pena. E diz então na sua angústia, versículo 13, clamaram ao Senhor. Versículo 19 também, então na sua angústia clamaram ao Senhor, ou seja, no meio da angústia, no meio da aflição, daquela tristeza profunda, clamaram ao Senhor, gritaram por socorro, pediram a intervenção, suplicaram pela intervenção, pela presença de Deus em meio àquela aflição, em meio à angústia, clamaram pelo livramento de Deus. E diz o versículo 13, e ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Versículo 19, e ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Porque quando essa aflição da alma é fruto do pecado, consequência do pecado, Deus cura, Deus trata pela sua palavra.
Quando a aflição é fruto de uma enfermidade física, Deus trata. Com a ajuda de remédios e médicos também. Por exemplo, pessoas que têm depressões com consequência de sérias deficiências químicas, por exemplo, no seu corpo. Mas quando ela é fruto da consequência do pecado, a cura vem pela palavra de Deus. O ouvir a palavra, os ensinos, os conselhos, as promessas de Deus e viver em obediência a esses ensinos, confiar nessas promessas, se apropriar daquilo que Deus fala na sua palavra. Isso traz cura à alma. Então, há aflição, há o clamor, a súplica, existe a intervenção, o livramento de Deus. E aí, os que são livrados por Deus, são convocados a convocar a Deus, convocados a render graças ao Senhor. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, versículo 15, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus o livrou. Renda graças ao Senhor. E quando ele chega, então no versículo 42, ele fala, os retos veem isso, o que está apresentado aqui no Salmo, e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a sua boca. Versículo 43, quem é sábio, atente para essas coisas e considere as maravilhas, ou seja, as misericórdias do Senhor. Quem é sábio, que teme a Deus, leva a Deus a sério, atente para essas coisas. A aflição pode surgir, e na maior parte das nossas vidas surge como consequência da rebeldia, do desprezo ao conselho do Altíssimo. Em meio à aflição, quando nós clamamos e suplicamos a Deus, com corações arrependidos, humildes e sinceros, Deus ouve. Quando Deus ouve, Deus livra. E quando Deus livra, nós nos alegramos em Deus e rendemos graças ao seu nome. E o sábio, ele considera as misericórdias do Senhor, sabendo que é pela sua bondade, pelo seu amor leal, que Deus ouve as aflições e Deus livra em meio às aflições. Um abraço para você.